porque é Ele e não nós que governa tudo. Que governa tudo. É Deus. Deus faz cessar a guerra até os confins da terra. Deus faz. Então, a gente temos que ter fé. Que a fé, como diz a palavra de Deus, é o firme fundamento das coisas que não se vê. É a nossa fé, ter fé e esperança no Senhor, que tudo vai ficar mais fácil. Quando eu era criança, que eu ia para a escola, eu achava muito máximo as professoras estarem ali mexendo com os papéis, corrigindo a atividade. Eu queria muito ser professora ou trabalhar em alguma profissão que envolvesse papéis, estar ali concentrada, né? Eu tinha vontade de ser costureira. Eu tinha vontade de ser costureira, mas eu estou feliz com a vida que eu tenho. Uma roupinha simples assim eu sei fazer, mas eu queria ser aquela pessoa assim, para saber costurar, sabe? Fazer outros modelos de roupa e tudo. Mas deixa pra lá. Então eu tinha um sonho de trabalhar no aeroporto. E ainda consegui trabalhar no aeroporto aqui da minha cidade por um ano e meio mais ou menos. Aí, como disseram que eu tinha que fazer um belo de um curso de inglês, que era a primeira coisa na vida que eu tinha que fazer, logo me frustrou que eu não tive condição de fazer isso. E aí os sonhos não fluíram, né? Nem sei o que lhe dizer, porque a gente morava na roça, quando viemos para aqui para estudar. A gente vinha de pés para estudar aqui. E quando eu vim morar aqui no Puxim, aí não demorou muito. Deu casamento, aí arrumou um bocado de menino. Eu não tive nem como escolher o que eu queria. Quando eu era jovem, eu tinha sonho, eu queria ser professora. Mas aí depois eu não tive condições de estudar, aí fui pescar. Pronto, acabou. Aí 5 horas eu acordo, depois eu vou para a cozinha, ajeito meu café, preparo o café para quem vai ficar em casa, aí faço ali minha farofa, aí o que tem que levar para o mangue a gente leva, aí o saco já está lá com as coisas, né? Com os apetrechos da pesca. Eu acordo, tomo banho, faço meu café, faço o almoço, aí já levo o almoço para mim almoçar lá, faço meu batom, que eu gosto de ir toda enquisitada. Tem maré que é cedeira, maré tardeira, vai da maré. Aí, na maré cedeira, a gente tinha que acordar mais cedo, né? Para fazer as coisas, os afazeres em casa. Quem tem criança vai cuidar da criança, voltar para a escola, ou mandar para casa de algum parente e tal, né? Que não tem creche. E vai ajeitar as coisas para poder sair, para pescar. Vamos pescar marisco no mangue, caranguejo, aratu e siri. Vamos pescar marisco no mangue, caranguejo, aratu e siri. Se você pesca menos que eu, podemos até dividir. Amor, como é que você tá aqui? Fala aí.
Antigamente era no remo, né? A gente ia muito longe, né? Cansava muito, ia remando. Agora a gente tem aquela sensação hoje de pegar o motor, trazer o motor de casa, botar na canoa, funcionar o motor. Primeiro você tem que procurar as almofadinhas, já levar na sua capanguinha, porque se você não levar, você perde muito tempo, que às vezes você não acha. Você viu hoje como foi difícil de achar? É um caniço com a linha, pegava uma almofada, amarrava na linha, aquela almofada bem segura e sentava, quebrava uma folha, batia a folha para ela esfarelar. Aí ela esfarelava o jaratu, naquele tempo tinha muito aratu, os aratu chegava, ia chegando. Tem gente que tem a coisa de suviar, eu não suvio. Ou então eu rasgo uma folha e jogo, porque também eu tenho medo de abelha, né? Que dá muita abelha no mangue. Então, a maioria das vezes eu não bato se for no mangue, que eu já tenho dias que eu fui lá, então eu pego e rasgo a folha e jogo em volta das gaiteiras, aí eles vão juntando. Quem tiver ali, a gente pega. E uso também o protetor, né? Acontece a gente esquecer em casa, e aí a gente sofre, porque a pele arde, né? O tipo rosto. Aí a marca das expressões fica porque você não usou o protetor. Então, a gente pegava o querosene, botava um pouquinho de creme dentro e passava na pele. Não tinha aqueles vasos de desodorante? É. Aí enchia um Vaso daquele. Você levava pro mangue. E tinha gente que usa até hoje, né? Essa semana mesmo vi um rapaz usando. Digo, ainda tá usando querosene. Usa óleo diesel. É. Fede pra caramba. Minha irmã pescava e pescava com a lata, que não tinha saco nessa época, era de lata. Aí pescar lá, de primeira era muito bom, no instante a gente pescava um bocado, mas agora tá muito difícil. Peguei só 6. Vamos pegar marisco no mangue. Siri, era tu e o que der. As fêmeas, elas voam na isca, né, amor? Os machos não fazem não, mas as fêmeas, vou te falar, são vorazes. Não sei o que acontece, eu queria descobrir esse mistério. Elas, ó, duas que você põe assim, ó, quando você vê, elas voam na isca. Eu comecei a pescar muito nova, muito nova. Se eu falar minha idade de pescaria, vocês não vão acreditar. A gente começou a pescar, era lá na roça. A gente vinha cá pelo colega para ir pro postozinho, pra fazenda. Vinha de pés, e uma minha irmã. Aí depois aprendi, né? Quando eu me casei ainda fiquei pescando. Rapaz. Depois fiquei mocinha, aí saí, voltei, casei. Aí depois, quando os amigos já estavam crescidos, eu dei de pescar. Que eu achava que todo mundo ia pescar, chegava em casa com aquele monte de aratu para catar. Aí eu fui lá pescar e fui gostando, e é muito bom. Olha, no meu tempo, ainda assim, criança, os homens pescavam caranguejo, sempre de braço, sempre braçal, né? E as mulheres, algumas mulheres pescavam aratu. A mulher não pegava caranguejo. E os homens pegavam caranguejo e a mulher pescava aratu. Mas no meu tempo de criança, pescava para o seu consumo. Comecei a pescar pela necessidade, né, do alimento. E a gente pescava mais para consumo próprio. Naquela época não vendia. Aí a gente pescava para consumo próprio, ou então para trocar, fazer troca nas vendas. A gente levava o marisco e pegava o açúcar, o feijão. Minha mãe do lar, né? Muitos filhos.
trabalhando na pescaria. Minha mãe pescava, meu pai ele não pescava, trabalhava nessa área da comunicação, mas a minha mãe sim, pescava. Minha mãe trabalhava na área da agricultura. Foi começando a pessoa a pescar, a vender, a ganhar seu dinheiro. As mulheres foram vendo isso e também por falta de um trabalho, né? Por falta de um outro tipo de trabalho que seja... Não tinha o quê? O que fazer em Puxim? Ou nas roças, ou plantando, ou colhendo, fazendo farinha, ou pescando. Pequena mesmo, tinha que se esforçar. Trabalhava na roça e no mangue, que a gente trabalhava na roça. O povo dava mandioca para a gente fazer farinha, para a gente se manter. Que só tinha, a família da gente só tinha mulher, deixa eu ver, 4 filhas mulher. E a gente tudo tinha que se virar e ajudar. O povo dava aquelas capoeiras para a gente, para mamãe roçar e plantar, a gente ia também com mamãe. Ela roçava, mas cada qual tinha seu facãozinho para roçar, secar, queimar e nós ia plantar. Para ter a mandioca, para ter a farinha, porque nós não podíamos comprar. Também trabalhei como doméstica. Na época, a minha avó não queria que a gente pescasse, né? Para ela, a pescaria era vergonhoso, não era uma profissão que ia dar renda, né? Então, ela queria que a gente trabalhasse em outra, né? Ainda que fosse em casa de família, né? Como doméstica, porque ela achava que os nossos patrões ia dar estudo para a gente, ia dar uma vida melhor do que na comunidade pescando. E uma dessas foi para Salvador. Eu fiquei 2 anos, tipo cativeiro. Eu só trabalhava, não estudava, não saía e nem falava com ninguém da minha família. E foi muito difícil. Eu fiquei tipo escrava, né? Fui escravizada. Só comia um biscoitinho de sal à noite, no meio dia só comia a sobra, né? Não fazia muita comida, não era a fartura que fazia. Só que uma outra vez eu fiquei bem, tocou muito, difícil esquecer. Foi um dia de domingo e eles almoçaram um frango assado. Depois que eles terminaram, eles me chamaram para mim comer. Aí chegou lá na mesa, só tava a carcaça do frango. Me doeu muito. E eu comi. Era difícil, difícil mesmo. A gente só pescava por terra, porque não tinha canoa para pescar. Porque tem um lugar aí que tem umas ilhas que a gente ia por terra pescar nas ilhas. E pegava, porque naquele tempo era fartura, tinha fartura. Hoje em dia não tem tanta fartura como tinha antigamente. Mas, graças a Deus, a gente não vinha de mão pura não, a gente trazia. Era bem mais fácil, mas hoje a exploração tá demais, né? Porque, tipo, a pessoa vai hoje pegar de dia 6, 7 quilos de aratu durante o dia, mas naquele mangue tá bom. Mas a pessoa nem se conforma com aquilo ali, vai lá no mangue, aí quando é à noite vão, pega 15, 20 quilos. Então, não é só uma pessoa, é várias pessoas que vai fazer isso. Então, isso aí, eu acho que está explorando muito o mangue. Quando a gente fala, isso é para se pensar muito bem, quando a gente fala assim, as mulheres pegam mais aratu em Puxim. Sim. Por quê? Porque se você for comparar o que é pegar aratu à noite e o que é pegar aratu com caniço, é totalmente
inviável isso, dizer que os homens pescam mais, pegam mais. Por quê? Você vai lá na noite, põe imagine assim um saco de ração com arco ao redor, né, um aro ao redor e uma capanga assim, uma alça que você põe no seu pescoço e você põe uma luvinha, põe uma lâmpadazinha na sua testa, né, e você só vai pegando lá, como se tivesse, dá até para escolher os maiores, os médios, né, e colocando ali e ir para casa, entendeu? Muitas mulheres pescam e os homens pescam mais de noite também. Agora tem homem que ainda pesca de dia, né? Mas pega os aratus de todo tamanho. É pequena, é demais. Não escolhe, né? A gente com caniço só pega os grandes, pode escolher, né? E eles não. Pega à noite, pega todos, pequeno, grande. Aí já acaba, né? Quando a gente vai de dia já não acha. É porque os homens têm uns trabalhos ainda por fora, né? Vamos E trabalhar. as mulheres só trabalham mais em casa, no Em mangue. casa e no mangue. Cuidando da casa e vai pescar. Cuidando de menino. Das crianças, né? O que, amor? Para o homem é o caranguejo. O homem chega, ele conta os caranguejos, às vezes entrega, se for o dia de entregar, ou não, ou guarda, né? E aí tomou banho dele e quietou. E a mulher não. A mulher chega com aratu, aí vai cozinhar, vai cuidar dos filhos, vai fazer janta. A diferença é grande. E isso também acarreta os problemas, né, de saúde, principalmente a saúde mental, né? Fica muito... Eu mesmo passei por isso. A gente fica muito acelerada, né? Quer dar conta de tudo. E às vezes tem que dar, né? Não tem saída, não tem outra opção. Falei, sabe por quê? Que um dia que eu tiver dinheiro, eu vou comprar aquele motor de polpa pra me ouvir esse barulho. Uma coisa leve, você ouviu sons? Aí aqui a gente não consegue nem conversar direito. Mas normalmente são as mulheres, né, que cozinham e ainda põem para catar. E normalmente são as mulheres que catam. Então, assim, o trabalho da mulher é muito mais sério, é muito mais duro e difícil.
Você pesca, você chega em casa, você cozinha e você vai catar. Coloca sal. Agora tampar para ferver. Se você não catar, ou seja, filetar, você vai pagar para alguém. E hoje está o quê? 17, 20, 18, né? Você entra no mangue, um exemplo, 7 horas da manhã. Aí você fica até 2, 3 horas da tarde, né, dentro do mangue. Então, pelo valor que a hora atua, eu acho que é desvalorizado. É sobrecarga, né? Ainda mais quando tem um companheiro, né, um esposo que não compreende, é mais difícil ainda. Porque não faz junto com a mulher, né? Quando chega em casa, um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra. Que às vezes a gente fala ajudar, me ajuda a fazer isso, mas não é ajudar. Tá todo mundo dentro de casa, é uma família, então cada um tem sua obrigação. Então tem alguns companheiros que não reconhecem, quer chegar e comer e botar as pernas para cima, né? Enquanto a mulher vai fazer N coisas ainda. Quando você chega que tem alguém em casa, que já tem uma comidinha pronta, aí é legal, mas às vezes você chega com fome, ainda tem que fazer comida, cansado. Não é fácil, não. E aí vai cozinhar, já termina de cozinhar já à noite, né? Aí ainda vai fazer janta, ainda vai cuidar dos filhos, né? Se organizar para começar a catar e se organizar para sair no outro dia de novo. Porque existem muitas mulheres com problemas, os problemas na visão, por causa da fumaça. Muitas mulheres com os problemas na visão, por conta de todos os dias cozinhar a tu, né? Então a gente observa, é prazeroso, é bom, é. Você pode perguntar para muitos que vão dizer que gostam, mas algumas vão porque precisa, é a necessidade, é aquilo que tem no momento, é aquilo que está à sua mão. Quando a Resec chegou, eu ainda não fazia parte do movimento, né? Hoje eu sou uma das lideranças da comunidade aqui de Puxim. Estou coordenadora de um projeto que é Rede de Mulheres, que é voltado para atender a demanda das mulheres. E estou como presidente na Associação de Pescadores. Eu achei bom depois que criou essa lei da Resex, porque antes o pessoal pegava caranguejo. Hoje não, eles deixam, né, na época que o caranguejo está andando. Aí eles não podem mais, agora tem essa lei e eu gostei. Porque agora você vê mais produção, né? Tem mais caranguejo, o pessoal daqui vive disso. Então se ficar toda vez que andar, pegar, aí acaba, né? Se não tivesse entrado a Resec, hoje eu não teria meu pedacinho de chão aqui com minha casinha. Com a nossa casinha. Né? Porque assim, os grandes que têm dinheiro vinham lá, comprava, o vizinho do lado de lá, ele não ia querer deixar eu ficar aqui, esse pedacinho. Então por isso aí foi bom. Foi muito importante, está sendo muito importante, né? Muitas coisas, até quem era contra, né, hoje é a favor, né? Muitos falam, se não tivesse a reserva, não tinha tanto marisco ainda, né? Não tinha tantos caranguejos. Se não proibisse, né, a captura do caranguejo na época que está acasalando, tinha bem menos, né? Coisas que a gente não sabia, agora a gente já sabe o direito da gente, né, como pescadora. Já tem uniforme, né? Já dá um sapato, dá um uniforme para a pessoa pescar, que de primeiro não tinha isso. Aí já melhorou um bocado. Existe uma bolsa chamada Bolsa Verde, que algumas pessoas recebem durante 2 anos, no período de 2 anos que você recebe a cada 3 meses R$600.
Mas o que é a Bolsa Verde? Para que serve a Bolsa Verde? Eu faço parte de um programa que se chama Bolsa Verde. Então, todos os lixos que eu encontrar no rio, eu tenho que pegar. Às vezes eu venho com a canoa cheia de lixo. As meninas me chamam catar lixo. Eu cato mesmo, porque tem que limpar o meio ambiente. Gente, eu queria um dia ver assim em alguma escola a matéria educação ambiental, sabe? Porque não tem. E por que não tem? Aí eu pergunto para vocês, por que não tem, né? Como que uma criança da comunidade não conhece o peixe, não conhece se pode comer ou não baiacu, não sabe as fases das marés, não sabe quando o caranguejo está de sapitinga, não sabe o que é isso. Eu acho isso inviável para uma comunidade de pescadores, né? E para isso tem que vir o quê? Lá do MEC, lá da educação, que você precisa ensinar a criança como proteger a natureza, como proteger o manguezal, como proteger os rios de não descartar uma garrafa PET no rio. Então, nós temos saberes, porém diferentes um do outro, mas são saberes que você precisa do meu e eu preciso do seu. Eu acho que a mulher, não sei te dizer o que essas mulheres representam assim na sociedade em Puxim, sabe? Com todos os seus problemas, com todas as problemáticas que cada um tem, mas é desafiador aquilo que elas fazem todos os dias, sabe? O conselho que eu daria em relação, né, à pesca. Se tivesse, né, chances para conquistar algo mais além, né, que não perder o sonho, não perder a esperança, né, e batalhar que consegue. Quando a gente quer, a gente consegue. E para quem está começando agora, é isso também, né? Não deixar suas origens, né? Mesmo que saia, né? Mas sempre estar nas origens, nas raízes, né? E proteger o meio ambiente o máximo possível. Eu estudei, eu fiz vários cursos, eu tenho vários certificados e abri mão por causa da pesca. Porque para mim a pesca é meu irmão, a pesca para mim não tem comparação. Eu não tenho inveja. Assim, eu peço a Deus que os nossos jovens da nossa cidade, eles estudem, façam sua faculdade, consigam estudar, sejam um advogado, um médico, quem eles quiserem. Agora eu mesmo, em particular, a pesca está no sangue. Amo pescar. Eu gosto demais. E é de onde eu tiro meu sustento. Criei 2 filhos. Tanto conquistei, né, meus objetivos. Tenho minha casa. E eu, Luca, trabalhei, pagava a colônia, paguei 18 anos, aí conquistei minha aposentadoria. Aí me aliviou mais, né, do mangue. Não fui mais, muito por mais. Graças a Deus. A luta foi grande, mas eu venci. Olha, eu tenho ideia que elas olham para ela mesma e se sentindo assim, aquela mulher guerreira, vitoriosa. São uma mulher que nunca vão assim, reclamando da vida não, sabe? Elas vão felizes, sabe? Entram no banho cantando, fazendo resenha, então ela não se queixa não. Eu gosto de ver a pessoa dizer, fulana de pau, ela é uma marisqueira, aquela mulher trabalha no mangue e ela só fala em pescar, porque o pescado é muito bom e foi o pescado, abaixo de Deus, que nos trouxe em pé. Eu tenho gratidão, eu tenho, não sei se é honra, não sei se é
de estar no meio dessas mulheres, porque essas mulheres me inspiram. Me inspiram de todas as formas, falando. Me inspiram por sair cedo, me inspiram por não ter podido estudar, me inspiram por ter estudado algumas e não fazer, e prosseguir, né, em pescar. Me inspira porque às vezes não tem como ter um protetor. Me inspira porque as peles ficam bem feias às vezes. Me inspira porque às vezes não se sentem mulheres dignas de um salão de beleza, de umas unhas pintadas, de se cuidar, de ter um dia em um lugar especial, né? Me inspira porque elas são pacatas algumas. Me inspiram porque umas não conseguem falar o que acontece dentro das suas casas. E uma coisa que eu faço é valorizar o trabalho dessas mulheres aqui em Puxique. Eu acho demais, demais. Eu acho elas são as mulheres, sabe? São as mulheres.